E quem precisa regularizar a situação eleitoral para votar nessas eleições precisa ficar atento quanto ao calendário, viu? O prazo final para solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral e também regularizar a situação para poder votar termina agora no dia 4 de maio, mas a gente vai deixando para o último dia e a gente esquece. Recebemos aqui nos estúdios, para nos passar mais detalhes, mais informações, o Luiz Felipe Marques, que é chefe do cartório da Zona Eleitoral número 282, aqui de São José dos Campos, a zona eleitoral que pega a Zona Norte, distrito de Eugênio de Melo e também Monteiro Lobato, aqui na cidade de São José. Participa conosco também de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. Luiz, queria te agradecer primeiramente, bem-vindo aqui ao Jornal da SP Rio Mais. Queria saber como é que está a situação de quem ainda não regularizou o título aqui na cidade. Tem muita gente que está faltando aí para poder regularizar o título. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. E sim, a gente ainda tem grande parte do eleitorado aqui de São José que falta regularizar o título aí, que precisa regularizar o título para poder votar nas eleições de outubro. Você tem os números do seu cartório, mas também de uma forma geral de toda São José? Tenho sim. Aqui em São José dos Campos, os eleitores que não compareceram à revisão de 2019 são mais de 71 mil eleitores ainda que precisam fazer essa regularização. Na minha região, que é a Zona Norte, né, e Eugênio de Melo, São Francisco e Monteiro Lobato, são 11 mil eleitores que precisam fazer essa regularização. Tem bastante gente. Aliás, eu esqueci de incluir então também. São Francisco Xavier também está na sua zona eleitoral, né? Exatamente. O distrito de Eugênio de Melo e São Francisco, além de Monteiro Lobato e a Zona Norte. Quer dizer, é um número alto, apesar da cidade também ter muitos eleitores, mas é um número alto que preocupa. A atenção é justamente quanto ao prazo, né? Quer dizer, terminando o prazo, como é que fica? A gente já pode até passar algumas orientações, né? Quando termina o prazo, a pessoa consegue pegar uma repescagem, de repente um novo prazo se dá para a pessoa que acabou perdendo esse prazo? Infelizmente não, porque a gente precisa, o cadastro precisa ser tratado para os dados serem inseridos na urna eletrônica, então 4 de maio é o prazo final realmente, não vai ter uma segunda chance, né? O que acontece é que muitos eleitores estão confundindo aí os conceitos, porque a biometria, né, tem até surgido umas fake news a respeito disso. A biometria não é obrigatória, não vai ser obrigatória por conta da pandemia e tudo. Mas o comparecimento àquela revisão de eleitorado que nós fizemos em 2019 era obrigatório. E quem não compareceu está com o título cancelado, né? Até conseguiu votar em 2020, porque o TSE flexibilizou, mas esse ano não vai ter essa flexibilização. Então, esses 71 mil eleitores alguns conseguiram votar em 2020, mas não vão conseguir votar esse ano. Então, precisam regularizar aí até o final do prazo de 4 de maio. 4 de maio, então, encerra para quem precisa ter essa regularização, mas também para quem quer buscar o primeiro título, né? Para quem quer tirar o primeiro título e também para quem quer mudar de zona, né? Exatamente. Né? Tanto a transferência de um município para outro, como mudar de escola dentro do mesmo município, também tudo é nesse mesmo prazo. É importante ressaltar, para quem, de repente, eu não vou votar, eu não quero votar, tudo é opção da pessoa, mas ela não regularizando o título, quais são as consequências disso, né? O que ela não consegue fazer sem o título de eleitor regularizado? A gente tem recebido vários eleitores no cartório falando sobre essas consequências, né? Então, o eleitor não consegue tirar passaporte, né? O eleitor não consegue fazer inscrição em programas do governo, esses auxílios governamentais. O eleitor tem dificuldade para conseguir empréstimos em bancos públicos e também abrir MEI, né? Às vezes precisa abrir uma empresa para trabalhar aí na pandemia, né? Então também tem essa dificuldade, né? Basicamente são essas dificuldades que a gente tem acompanhado, são as mais pertinentes. E alguns concursos públicos também, para tomar posse no concurso público, você tem que estar quite com a Justiça Eleitoral. Muito bem, além do fato de você não exercer o seu direito ao voto, né? Depois fica reclamando dos candidatos aí, dos políticos, mas não exerce o seu direito a ir lá e votar na urna, né? Então depois não tem como ficar reclamando também. Eu vou incluir aqui o Zé Guilherme. Zé Gui, por favor. Bom dia, Luiz. Eu queria saber o seguinte, quando se fala em regularizar, basicamente em relação
ao recadastramento, né? Ou tem outro tipo de problema? Bom, nós temos os cancelados, né, que a gente fala que o título está cancelado, tem vários motivos. Tem o cancelamento daquele eleitor que deixou de votar em 3 eleições consecutivas, temos alguns eleitores em São José nessa situação, mas a grande maioria são os cancelados da revisão de eleitorado que não compareceram ao nosso recadastramento. Então, tem esses 2 tipos de cancelados aí que precisam regularizar, né, nesse período aí até 4 de maio. E tem algum problema em relação também às multas ou não? É, O pagamento das multas, o o, não comparecimento? os eleitores, exatamente, tem essa consequência também que eu não falei, que é os eleitores que deixam de votar, eles vão ter uma multa aí, né, por turno que deixa de votar, e esses eleitores que estão cancelados por ausência às urnas, por 3 turnos consecutivos, precisam pagar a multa antes de fazer a regularização. Então, a multa é cobrada aí quando a gente vai fazer essa regularização. Só para deixar claro em relação à biometria, né? A biometria hoje ela não está sendo feita, né? Por razões óbvias, né? Por conta da pandemia. Então, o eleitor que foi convocado para fazer biometria e não fez, dessa vez ainda não vai ser exigida na eleição. É isso? Isso, exatamente. A biometria está suspensa por uma decisão do TSE no Brasil inteiro, né? E ela não está sendo feita nos cartórios e não vai ser exigida, não vai ser cobrada nas eleições de outubro. Então, essa regularização que nós estamos falando não vai ter a coleta da biometria. Inclusive, né, até é bom falar que o atendimento está sendo preferencialmente pela internet, o eleitor não precisa nem sair de casa, né, e a biometria não vai ser coletada nesse momento. Aí, futuramente, quando retomarmos a coleta o ano que vem, provavelmente aí vai ter um chamamento aí dos eleitores, né, para esses eleitores que regularizarem agora e que não tiverem a biometria coletada. Todos os problemas de regularização podem ser feitos de maneira virtual? Sim, podem. Os cartórios estão atendendo inclusive pelo WhatsApp, né? No site do TRE de São Paulo, os eleitores conseguem ter o contato desse WhatsApp e nós vamos orientando os eleitores, né? Às vezes precisa encaminhar alguma certidão, algum comprovante aí da situação, a gente recebe pelo WhatsApp, né, por conta da pandemia e tudo, e já consegue regularizar a situação do eleitor sem que ele precise comparecer no cartório. Obviamente que os eleitores, né, que têm dificuldade, os excluídos, né, aí dessa parte da tecnologia, a gente faz o agendamento e atende no cartório, né, de forma excepcional, mas a gente convida os eleitores a utilizarem essas ferramentas que estão à disposição no site do TSE e do TRE de São Paulo para facilitar o atendimento e a pessoa não tem nem que se deslocar até o cartório. O título de eleitor, o primeiro título de eleitor, também pode ser feita virtualmente? Sim, pode ser feito virtualmente, né? Inclusive, a gente tem percebido nesse momento um grande número de adolescentes, né, que estão procurando aí tirar o título de eleitor. No meu cartório, por exemplo, a gente percebe que aí 80% dos títulos que nós temos feito são os novos títulos, eleitores aí joseenses participando, né, tirando o título para participar da decisão política aí das eleições em outubro. Então, o primeiro alistamento, sim, pode ser feito pela internet. A única ressalva é que os jovens do sexo masculino que nasceram em 2003, no ano de 2003, que vão completar 19 anos, eles precisam juntar também o alistamento militar. Tirando essa ressalva, os outros documentos são os documentos básicos para todos, né, que é o RG, ou um documento oficial com foto,
um comprovante de residência e uma selfie, né? O eleitor deve fazer uma selfie segurando o seu próprio RG ou seu documento com foto, na parte da foto, e anexar no pedido que é feito pela internet essa selfie para a gente comprovar que é o próprio eleitor que está fazendo o pedido. Muito bem, Rodrigo. Muito bem, deixa eu reforçar. O site é um pouquinho... É TRE, né? -sp.jus.br, jus de justiça, né? TRE-sp.jus.br. Lá você tem também todo o atendimento online, tá bem, a primeira página já aparece, né? Atendimento online, você já clica lá e já consegue acessar virtualmente, né, todos os serviços. Pela sua experiência, o pessoal deixa tudo para a última hora mesmo? Infelizmente, né, assim, de todos esses anos que eu estou na Justiça Eleitoral e com a revisão de 2019, que a gente teve aí filas enormes no último dia, a gente percebe que o pessoal deixa para a última hora. Mas esse ano tem essa inovação, né, que é a parte da tecnologia, que é a parte de fazer o título online, então talvez reduz um pouco as filas presenciais e a gente vai ter uma fila virtual, no nosso caso, né, aí 200, 300 eleitores para atender virtualmente, né, para resolver o título. E a gente defere o título, né, a gente faz todo o processamento, a verificação dos documentos, e no nosso caso, no nosso cartório, a gente encaminha o título por WhatsApp em PDF, o eleitor pode ter o arquivo no celular ou mesmo imprimir o arquivo do título de eleitor para ficar com ele, né, muito bem. Nós conversamos aqui. Aliás, se quiser, eu não sei se você conseguiria passar um servicinho para quem é da Zona Norte, para quem está na região ali do distrito de Eugênio de Melo, São Francisco Xavier e também Monteiro Lobato. Um serviço, de repente, algum canal de atendimento diretamente com o cartório seu? Posso passar sim. Nós temos o e-mail do cartório, que é ze de zona eleitoral 282 @tre-sp.jus.br, e nós temos o WhatsApp, que é o que a gente responde às dúvidas, que é o 12 3921 2415. Então a gente orienta os eleitores, né? Alguns eleitores que eu tenho muita dificuldade com a tecnologia e tal, mas tem o WhatsApp, consegue conversar com a gente tenta orientar. Se eventualmente a gente perceber que o eleitor não está conseguindo, a gente faz o agendamento para o eleitor ser atendido presencial. Muito bem. Ao longo do ano a gente vai ainda com certeza voltar a nos conversar mais, mas eu queria agradecer. Conversamos com Luiz Felipe Marques, que é chefe do cartório da Zona Eleitoral número 282, aqui em São José dos Campos. Luiz, muito obrigado, boa semana e bons trabalhos aí na correria. Tá, joia, muito obrigado e agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com o pessoal.